da palavra que nós lemos, de João 9, que nós lemos do versículo 23 em diante, que os fariseus ali, eles começaram a questionar os pais daquele homem que teria sido cego e Jesus havia curado, passado um lodo, em seus olhos e mandado lavar no tanque de Siloé, e ali ele voltou a enxergar. E nós vemos aqui esse texto, ele inicia com Jesus fazendo um passeio, vamos dizer assim, uma caminhada, quando ele percebeu que havia ali um cego de nascença. E aquele cego de nascença, Jesus se comoveu ao vê-lo e se aproximou dele. Mas aqueles que estavam junto com Jesus, eles, antes mesmo de Jesus o curar, aquelas pessoas colocaram então aquela pergunta para Jesus: Jesus, quem é que pecou? É ele ou é os pais dele? E Jesus, ele disse que nem ele e nem os pais havia pecado, mas que ele era daquele jeito porque convinha que as obras de Deus fossem feitas. Seria importante que aquele homem veio cego ao mundo por uma razão. Então, conforme o irmão Quinho falou aqui, nada é por acaso. Não é por acaso que nós estamos aqui no Planalto, eu e a minha família, eu e o irmão Quinho e a família dele, porque um dia Deus achou por bem que a obra do Senhor fosse feita nesse lugar, ou continuar a obra aqui, e que a nossa presença neste lugar seria importante. Irmão Quinho e a família dele, eu e a minha família, e nesse momento também o presbítero Isaac e a sua família, e todos nós que estamos aqui reunidos, seja aqui no Planalto ou em Tirapina, é importante nós lembrar que a obra do Senhor, ela tem que ser feita. Aquele cego de nascença, muitos não davam crédito algum para ele, porque ele era um cego, vivia sempre ali, assentado no lugar. E quando Jesus ele passa aquele lodo nos olhos dele e pede para ele ir ao tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e o lavou e voltou vendo. Nós muitas vezes chegamos aqui na nossa vida e tudo parece que está escuro. Parece que não estamos vendo nada. Parece que estamos como o cego, não estamos enxergando nada. Mas o que eu sinto nesta noite é que o Espírito do Senhor, ele nos diz que vai clarear, que nós vamos ver. Eu vou ver essas cadeiras cheias. Eu vou ver pelos olhos da fé, eu vejo agora. Eu profetizo em nome de Jesus essas cadeiras todas ocupadas. Para a glória do Senhor, não para a minha glória. Porque nós cremos que existem pessoas para assentar nesse lugar. Eu creio que era tudo impossível na vida daquele cego. Ele não via, ele não podia trabalhar, ele não podia caminhar sozinho. Eu acredito que precisava de pessoas para levar ele, E era tudo muito difícil. Mas um dia ele se encontrou com o Senhor. O Senhor estava passeando, dando uma caminhada
passando com os seus discípulos e viu e deu a vitória para aquele cego, né? Então, eu creio que o Senhor tem muitas bênçãos para as nossas vidas. Amém? Eu estava orando enquanto o irmão Quinho louvava aqui. E eu dizia, Senhor, cura-nos da nossa lepra. Muitas vezes nós estamos perfeitos, com a nossa pele perfeita, aparentando perfeito, mas muitas vezes temos algo dentro de nós. E eu dizia, Senhor, cura-nos de toda a lepra espiritual, para que nós possamos, Pai querido, ser limpo na Tua presença, ser cheio da Tua presença, e o Senhor nos conduzir a cada dia, e nós possamos enxergar as maravilhas de Deus neste lugar. Amém? E uma coisa que eu queria destacar dessa cura desse leproso, que eu nunca tinha me atentado para isso, eu nunca tinha parado para pensar que o próprio cego, ele evangeliza os fariseus. É interessante que os fariseus, eles mandaram chamar os pais daquele cego e perguntaram, essa pessoa que era cego e agora está vendo, ele é seu filho mesmo? Ele nasceu cego mesmo? E os pais pegaram e falaram para ele assim, ele era cego, de nascença. Aí eles falaram para ele assim, o Senhor pode nos falar quem o curou? E eles disseram, pergunta para ele, ele já tem idade para responder. Eu achei muito interessante que eles não responderam, porque eles tinham medo de ser fechada a porta da sinagoga para eles, né? E eles não responderam isso, porque eles deixaram que o rapaz mesmo respondesse. E o que me chamou bastante atenção foi que quando o rapaz respondeu essas pessoas, ele responde e diz, deixa eu ver aqui, ele fala assim, e tornaram a dizer-lhe, que fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe o cego, já vô-lo disse, não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Querei vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Que coragem daquele cego, né? Será que eu e será que você teríamos coragem de responder a alguém? Por que você quer saber? Você também está querendo ser discípulo de Jesus? E eles ficaram injuriados, né, os fariseus. Discípulo de Jesus é você, porque nós somos de Moisés, eles disseram. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Eles falavam de Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. O homem respondeu, o homem que fora cego, e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Irmãos, é o cego falando. É o cego que está pregando para eles. Porque eles diziam que Jesus era um pecador. E o cego, ele, que no versículo 31, o próprio homem que fora cego, ele diz, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Tudo isso é o cego falando, o ex-cego. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, esse Jesus, ele está falando,
nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, aí foi os fariseus, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Então, aquele cego, ex-cego, ainda pregou para os fariseus. Quando eles expulsaram, Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já tens visto e é aquele que fala contigo. Amém? E disse, creio, Senhor, e o adorou. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Eu queria passar por isso aqui, porque eu achei muito interessante que esse próprio ex-cego acabou dando uma lição de moral nos fariseus. E os fariseus ainda retrucaram ele, né? Mas muitos talvez venham, né, nos dizer, talvez assim, mesma coisa, né? Quem é você para falar de Jesus para mim? Quem é você? Eu já sou salvo, eu já conheço a palavra, eu já sei quem é Jesus, eu já sei que Ele é Filho de Deus, eu já sei que Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar, mas se o Senhor colocar a palavra na nossa boca, com certeza nós vamos evangelizar e vamos ganhar muitas almas para o Senhor, em nome de Jesus. E eu agradeço essa oportunidade.